Fala, galera concurseira do Brasil, olha eu aqui de novo ensinando, olha eu aqui de novo para ensinar. Este vídeo é o vídeo da Base Nacional Comum para a formação continuada dos docentes e no contexto da educação básica, é claro. Aqui em cima você assistiu uma playlist completona sobre a BNC da FI, da formação inicial. Agora nós vamos trabalhar a formação continuada, mas vê só, presta bem atenção porque essa é a nossa canção. Muita, mas muita coisa está repetida nos dois documentos. Por este motivo, este vídeo é continuação do anterior. Se você está dando play nesta aula, na Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Docente, antes de assistir todos os 6 vídeos, meia dúzia, os 6 vídeos da Base Nacional Comum para a Formação Inicial, não vai dar certo. Na verdade, esse é o 7º vídeo dessa playlist, já que só dá para entender esse vídeo, esse 7º vídeo, se entender os 6 vídeos anteriores, ou seja, as 6 aulas anteriores. Por quê? Porque a Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Docentes é, no sentido legal, no sentido jurídico, é justamente uma continuação da BNC, da formação inicial. A gente chama de BNC-FI e BNC-FC. Neste vídeo aqui, eu vou trabalhar estas diferenças de uma para outra. Vamos começar então pela estrutura. Lá na primeira aula dessa playlist, eu trabalho justamente a estrutura. Se você assistiu lá, nesta minha explicação aqui agora, você vai perceber as diferenças. Bora lá. Lá na formação inicial, na BNC da formação inicial, nós temos 3 dimensões. A dimensão do conhecimento profissional, a dimensão da prática profissional e a dimensão do engajamento profissional. Você já sabia disso, né? É. Só que as dimensões pertencem ao lado que tem relação hierárquica. Porque dentro das dimensões tem as competências e dentro das competências as habilidades. Você já sabe disso, não sabe? Legal. Professor Abner, essa estrutura se repete aqui na formação continuada? 99% igual. Vou te mostrar a diferença já já. Porque o que é 100% igual são as 10 competências gerais. Nas 10 competências gerais das BNCs são exatamente as mesmas, tanto na formação inicial como na formação continuada. É copiado e colado uma da outra. Então, aqui na segunda aula da playlist, eu estou apontando para cima porque eu estou aqui embaixo, você está assistindo o 7º vídeo, né? Mas tem 6 vídeos aqui em cima. No segundo vídeo eu trabalhei só as 10 competências gerais. Aprenda aí. As 10 competências gerais da formação inicial de docentes da educação básica são as mesmas 10 competências gerais da formação continuada, no contexto da educação básica. Fechou? Fechou? Dito isto, dito que as 10 competências gerais são as mesmas, bora voltar para a estrutura. Então presta atenção, porque essa é a nossa canção. Enquanto lá na FI, na formação inicial, são 3 dimensões, aqui nós também temos 3 dimensões: conhecimento, prática e engajamento. Oxente, professor, então por que não é 100% igual? É porque a segunda dimensão, a dimensão da prática profissional, ela é subdividida em 2 subdimensões. Nós vamos ter a prática profissional pedagógica e a prática profissional institucional. Então, bora lá. Porque para efeito de organização e de entender as competências, na verdade, então, estamos com 4 dimensões. Já que a segunda se dividiu em 2, então agora vamos chamar de 4 dimensões. São 3, mas a do meio se subdivide em 2, o que no final dá 4. Bora lá para aquele treinamento bem legal. Dimensão do conhecimento profissional é saber. Dimensão da prática profissional é fazer. Dimensão do engajamento profissional
é se comprometer. Professor Abner, eu já sei disso de cor, não aguento mais o senhor falar isso. Legal, mas presta atenção no que eu vou te dizer agora. Eu não te disse que a prática profissional é se subdivide em duas? Então, a prática é do fazer. Mas fazer o quê? Quando for a dimensão da prática pedagógica, é fazer o quê? Quando for a prática institucional, é fazer o quê? É fazer, porque é a dimensão da prática, mas é fazer o quê? Então vamos voltar de novo para o nosso bizu, para ficar bem legal agora, entendendo as dimensões como quatro. Vamos de novo? Primeiro vem a dimensão do conhecimento profissional, ela é a do saber. Aí depois vem a da prática pedagógica profissional, é do fazer ensinar, é do fazer ensinar. Depois vem a da prática institucional, profissional. Institucional, aí é do fazer como profissional. É do fazer como profissional. Professor Abner, pelo amor de Deus, fazer, ensinar e fazer como profissional é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa, porque os assuntos do fazer como ensinar, ou seja, da dimensão prática pedagógica, é sempre fazer no sentido de estar ensinando. Mas o professor, ele não só ensina, ele tem um monte de obrigações na escola, obrigações funcionais. E esses outros fazeres, que é o fazer do profissional, vão estar na outra subdimensão, a da prática institucional. Já já vocês vão entender, no slide vai ficar mais claro. E por último, a do engajamento profissional, que é a do comprometer-se. Ou seja, só existe subdivisão na segunda dimensão, que é a da prática. Um é a prática pedagógica, que é o fazer e ensinar, fazer ensinando, e a outra é a da prática institucional, que é o fazer do profissional. Vocês vão entender isso com mais clareza daqui a pouco. Por último, eu queria nesta introdução lembrar que nós estamos trabalhando aqui com formação continuada de docente. Ou seja, são sempre conteúdos que vão além da formação inicial. Vocês vão perceber que as competências específicas que eu vou botar nos slides aí na tela já já, tem muita relação com as competências específicas aqui de cima, das competências específicas da formação inicial, só que sempre contextualizada de forma mais profunda, indo muito mais além, querendo muito mais. A gente vai entender isso com clareza agora, a partir da nossa aula. Tá bom assim? Ficou claro tudo o que eu disse? Primeiro, as competências gerais são todas iguais, tanto aqui como lá. Segundo, as dimensões aqui, no caso da dimensão número 2, que é a da prática profissional, ela se subdivide em duas. A prática pedagógica e a prática institucional. Aí tem outra coisa. Lembra que lá na formação inicial, cada dimensão tinha 4 filhas, as 4 competências específicas, aqui serão 5. Cada dimensão tem 5. A dimensão do conhecimento profissional, 5 competências. A dimensão da prática pedagógica profissional, 5 competências. A dimensão da prática institucional profissional, mais 5 competências. E por último, a dimensão do engajamento profissional, mais 5 competências. Tá certo? Aqui, como eu vou usar slide, eu vou usar a lógica do sublinhamento agora. Eu ensinei a vocês. Questões de competência, basta interpretar os verbos. Basta interpretar os verbos. Quando é saber, então é saber, está na dimensão do conhecimento profissional. Quando for fazer, aí eu vou ter que analisar direitinho. Se for fazer no ato de ensinar, é dimensão da prática pedagógica profissional. Se for fazer no ato de ser profissional, de estar cumprindo suas obrigações de empregado e de trabalhador, aí é a prática institucional profissional. Se for envolvimentos, aí é fácil. É engajamento profissional. Show?
Entendemos as estruturas. Só nessa introdução aqui a gente matou um monte de vídeo que não precisava fazer, porque é só fazer o comparativo, como você fez aqui comigo. Se você de fato assistiu às aulas anteriores de formação inicial, então tá filezíssimo, porque tu comparou e entendeu. Bora agora trabalhar cada grupo de 5 filhotas, as 5 competências específicas de cada dimensão, das 4. Por que 4? Porque a do meio, a da prática profissional, se divide em duas subdimensões quando a gente fala de formação continuada. Show de bola? Primeiro slide na tela, é claro que MC Monon vai estar comigo nessa labuta. O primeiro slide da tela, como já está aí, vai tratar da dimensão do conhecimento profissional. Só que é a dimensão do conhecimento profissional não mais aliada à formação inicial, e sim a FC, aliada à formação continuada. Como eu prometi, cada dimensão tem 5 competências específicas. Show de bola? Leitura da nossa primeira competência. Olha, vocês perceberam que eu utilizei a mesma lógica? Dimensão em preto, competência em azul. Tá bom? Bora lá. Primeiro, número 1 em azul, leitura. Dominar os conteúdos das disciplinas ou áreas de conhecimento em que atua e conhecer sobre a sua lógica curricular. É claro que eu sublinhei dominar, porque dominar a gente lembra do saber, não é? A primeira competência específica lá da dimensão do conhecimento, da formação inicial, também começa com dominar. Só que lá é dominar os objetos de conhecimento da BNCC. Agora, olha aqui como aqui é muito mais profundo. Mais uma vez, leitura do número 1. Dominar os conteúdos das disciplinas ou áreas de conhecimento em que atua e conhecer sobre a sua lógica curricular. Veja que coisa interessante. Além de dominar os conteúdos, você precisa dominar a lógica curricular. Você aqui tem que ter conhecimentos como, por exemplo, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. É algo que o professor vai ter que ir muito mais além. Por isso que é a formação continuada. Não são coisas que se aprendem na faculdade. Os documentos vão se atualizando, a BNCC, as BNCs e por aí vai. Por isso que é a formação continuada, porque vai além da formação inicial. Tá bom assim? Então, dominar é a nossa palavra-chave, só que muito mais profunda. Tá bom? Lembra que dominar tem a ver com conhecer. É conhecimento. Leitura da segunda competência. Conhecer como planejar o ensino, sabendo como selecionar estratégias, definir objetivos e aplicar avaliações. Veja que aqui, é claro que eu coloquei conhecer como a palavra-chave, mas veja aqui como está se exigindo muito mais do professor na formação continuada. Ele tem que ter estratégias, sabe? Aqui a gente está puxando na experiência do professor. Se você comparar os textos, você vai ver que aqui não é mais metódico, mecânico. Aqui é muito mais baseado na experiência do professor. Ele já tem bagagem para fazer esse tipo de coisa. 3. Terceira competência da primeira dimensão da formação continuada. 3. Conhecer sobre os alunos, suas características e como elas afetam o aprendizado, valendo-se de evidências científicas. Veja que legal, né? Conhecer, de novo, a gente sublinhou, porque conhecer tem a ver com conhecimento, mas lá na formação inicial falava conhecer os estudantes e como, né, eles aprendem. Olha aqui, agora é conhecer as características. Essa palavra característica nos está levando para onde? Nos leva para detalhes, conhecer os detalhes desses alunos, conhecer como eles pensam, né? Como isso influencia na vida dele, não é? Com base científica. Veja que isso não é assunto de faculdade. Isso tem que ter treinamento, formação para você conseguir analisar o seu aluno neste nível profundo. Não é? Então veja que na formação inicial nós temos uma competência equivalente a essa, só que lá de forma rasa, inicial, aqui de forma profunda, continuada, porque o professor agora já ganhou experiência e ele tem condições de ir nesse nível. Leitura da nossa quarta competência. Conhecer o ambiente institucional e sociocultural do contexto de atuação profissional.
Veja que coisa, né? Aqui é conhecer o ambiente, conhecer culturalmente onde o professor trabalha, né? E se é conhecer, filé, conhecer, a gente sabe que é dimensão do conhecimento profissional. Lembra que eu disse que cada dimensão aqui não terão só 4, mas terão 5. Sempre o número 5 vai ser nessa pegada de autoconhecimento, tá? Porque formação continuada vai tratar de temáticas que a faculdade não trata, como, por exemplo, o professor se conhecer bem, o professor se entender bem. Todas as número 5 de todas as dimensões serão sempre nessa pegada de o professor olhar para si, olhar para dentro de si. Leitura da competência 5. Autoconhecer-se para estruturar o desenvolvimento pessoal e profissional. Show de bola. Que maravilha. Me joga na tela grandona. Vencemos o estudo da primeira dimensão da formação continuada de docentes no contexto da educação básica. É a dimensão do conhecimento profissional, e a primeira competência específica é a primeira não, as 5 competências específicas são sempre no sentido de saber, dominar, os verbos, dominar, conhecer, autoconhecer-se. Tu pegou essa dica? Toda vez que é o professor olhando para si, se autoconhecendo, autoavaliando, se auto desenvolvendo, isso sempre vai ser formação continuada, porque já é outro nível de conteúdo. É importante para o mundo educacional? É, mas a formação inicial não tem espaço para esse nível. Por isso que isso é aqui da formação continuada. Então, nós temos praticamente as mesmas ideias lá da formação inicial, nessa primeira dimensão do conhecimento profissional. A diferença é que é muito mais profundo, o nível de responsabilidade muito maior por conta do professor. Ganhou aí a 5ª competência, que é a do autoconhecimento, né? E os verbos são dominar, conhecer e autorreconhecer. Show de bola? Autoconhecimento. Agora vamos falar de prática profissional. Mas como você sabe, aqui na formação continuada, prática profissional tem 2 partes. A primeira parte é a prática pedagógica. Vamos começar com ela agora. Seria então a nossa 2ª dimensão na tela. Preto e azul, tudo que é preto é título e dimensão, tudo que é azul são as competências. Vamos embora. Aqui você viu que eu não sublinhei apenas a interpretação dos verbos para te ajudar, porque os verbos do fazer serão muito parecidos, porque prática profissional, não importa se é a subdivisão pedagógica ou a outra subdivisão institucional, vai ser sempre fazer. Só interpretar o verbo fazer aqui, os verbos do fazer, não vai nos ajudar na hora da prova. A gente precisa de fazer o quê? Aqui serão sempre fazeres de acordo com o ensinar, porque é prática pedagógica. É prática pedagógica. No outro slide é que a gente vai ver prática institucional. Bora lá. Como sempre, 5 competências, todas elas do fazer e ensinar. Quer ver? Porque está dentro da prática profissional. Leitura da primeira competência. Planejar e desenvolver sequências didáticas, recursos e ambientes pedagógicos de forma a garantir a aprendizagem efetiva de todos os alunos. Então vamos lá. Nós sublinhamos. Planejar sequências didáticas. Planejar é um fazer. Sequências didáticas vai me levar a interpretar que é um fazer do ensino. O professor tem que criar o seu plano de ensino, que são as sequências didáticas. Então, veja, claro que está dentro da dimensão da prática profissional. É fácil, por conta do planejar, tu vai acertar com facilidade. Só que é da prática profissional pedagógica ou institucional? É claro que é pedagógica. Por quê? Porque fala em sequências didáticas. Aqui não tem nada a ver do profissional, professor. Aqui tem a ver com o ato de ensinar. Leitura da número 2. Planejar o ensino, elaborando estratégias, objetivos e avaliações de forma a garantir a aprendizagem efetiva dos alunos. Olha lá, planejar
e aprendizagem efetiva dos alunos. Mais uma vez, é o fazer, só que o fazer no sentido de ensinar. Tá vendo como é fácil? A gente vai arrasar nessa prova. 3. Viabilizar estratégias de ensino que considerem as características do desenvolvimento e da idade dos alunos e, assim, contribuam para uma aprendizagem eficaz. Nós sublinhamos. Viabilizar e aprendizagem eficaz. Aprendizagem eficaz de quem? Do aluno. Não é isso? Viabilizar é fazer. Viabilizar é fazer. Só que fazer em que sentido? Porque a prática profissional aqui na formação continuada é subdividida. Tem 2 subdimensões. Estamos estudando da prática pedagógica. E aí, nela, como é que estamos? Estamos aonde? Estamos falando de aprendizagem eficaz. Então, é fazer no sentido de ensinar. Número 4. Utilizar ferramentas pedagógicas que facilitem uma adequada mediação entre os conteúdos, os alunos e as particularidades culturais e sociais dos respectivos contextos de aprendizagem. E nós sublinhamos utilizar e contextos de aprendizagem. Por quê, professor Abner? Porque contexto de aprendizagem vai te lembrar que utilizar é utilizar no sentido de fazer ensinar. Fazer ligado ao ensinar. E como sempre, a número 5 é o professor olhando para si. Quer ver? Leitura da 5. Instituir prática de autoavaliação à luz da aprendizagem de seus alunos, a fim de conscientizar-se de suas próprias necessidades de desenvolvimento profissional. Autoavaliação. A número 5 do slide anterior, da dimensão do conhecimento, era autoconhecimento. Aqui no fazer, na prática profissional, porém na sua primeira subdimensão, que é a prática pedagógica, aqui é o autoavaliar. É o autoavaliar. E claro, no contexto certo, que é o contexto do fazer ensinar, porque a gente viu aí a aprendizagem dos alunos, à luz da aprendizagem dos alunos. Ou seja, se autoavalie pelo seu desempenho. Se os alunos estão aprendendo ou não com base no seu trabalho. Não é? Show, me bota grandão. Me bota grandão. Vocês aprenderam comigo que sempre a competência número 5 vai tratar do professor olhando para si próprio, né? Estamos bem aqui no meio da dimensão da prática profissional. Acabamos de trabalhar a subdimensão prática didática profissional. O próximo slide, nós vamos trabalhar prática institucional profissional, que é quando o professor não está envolvendo seus comprometimentos, seus compromissos, suas decisões, seus envolvimentos no ensinar, e sim as outras responsabilidades de um profissional professor, tá bom? É a prática institucional. Na tela, terceiro slide. É a nossa outra subdimensão da prática profissional. Como a gente está trabalhando aqui como se fosse 4 dimensões, essa é a terceira dimensão. Por quê? Porque a prática profissional aqui na formação continuada se subdividiu, se bifurcou. Leitura da primeira competência. Planejar e otimizar a infraestrutura institucional, o currículo e os recursos de ensino-aprendizagem disponíveis. Ah, professor, planejar de novo. Ai, meu Deus, na hora da prova, como é que eu vou saber? Se lá na primeira subdimensão, que é a da prática pedagógica, tinha logo 2 planejar. Não é só um. Aqui eu não estou sublinhando só o primeiro verbo. Eu também estou envolvendo uma expressão lá do meio do texto. Lá todas, o utilizar, o planejar, o viabilizar, o autoavaliar, lá na prática pedagógica estavam todos acompanhados de contexto de aprendizagem, aprendizagem efetiva do aluno, não é? Estavam sempre nessa, à luz da aprendizagem dos alunos, estava tudo nessa pegada. Aqui vai ser tudo na pegada da instituição. Olha aí, ó. Olha aí. Estrutura institucional. Instituição. Não é? Então, é planejar, mas é planejar no contexto da instituição. Se a palavra-chave é instituição, eu achei isso, acabou-se. Eu sei que é prática, porque planejar é fazer, mas é a segunda subdimensão, a dimensão da prática institucional. Leitura da nossa segunda competência.
incentivar a colaboração profissional e interpessoal com o objetivo de materializar objetivamente o direito à educação de todos os alunos. Aí vamos lá, a gente sublinhou, primeiramente, Incentivar a colaboração do profissional. incentivar a colaboração profissional. Veja, incentivar a colaboração profissional, incentivar os colegas uns aos outros. Veja aí a vida funcional do professor. O professor na sala dos professores, o professor participando de reuniões. São os outros compromissos do professor que estão à parte, estão alheios ao momento de ensinar. Aqui é colaboração profissional. Incentivar é o verbo, incentivar é fazer, mas incentivar o quê? Colaboração profissional. Colaboração entre os profissionais, tá bom? Terceira. Apoiar a avaliação e a alocação de alunos em instituições educacionais, turmas e equipes, dimensionando as necessidades e interagindo com as redes locais de proteção social. Olha só. Nós sublinhamos Apoiar redes locais de proteção social. apoiar é fazer. Mas veja, é apoiar em que contexto? Junto com as redes locais de proteção social, a rede de saúde, o Conselho Tutelar, a rede de segurança pública, a Guarda Municipal e tudo mais. Veja que coisa legal. Veja como aqui é o professor se comprometendo com outras temáticas que não são a sala de aula. Percebeu? Percebeu para onde eu estou querendo te trazer? O professor não só ensina, o professor tem vários compromissos na escola, né? E um deles é estar articulado aí com a rede local de proteção social. A rede de assistência social do município, não é? Os abrigos e por aí vai. Leitura da nossa quarta competência. Contribuir para o desenvolvimento da administração geral do ensino, tendo como base as necessidades dos alunos e do contexto institucional e considerando a legislação e a política regional. E nós sublinhamos. Contribuir e contexto institucional. Veja que a gente lá na formação, na anterior, na dimensão da prática pedagógica, lá a gente sublinhou contexto de aprendizagem. Aqui a gente já está sublinhando contexto institucional. Por quê? Porque lá é pedagógico, aqui é institucional. Percebeu ou não? Contribuir. Nós estamos sempre pegando o verbo do fazer, aliado a uma expressão que diferencie pedagógico de institucional. E o número 5, que é sempre o professor olhando para si mesmo, bora lá? Planejar seu desenvolvimento pessoal e sua formação continuada, servindo-se do sistema de apoio ao trabalho docente. A responsabilidade que o professor tem em planejar sua própria formação continuada está na prática profissional, porque planejar é fazer, mas é fazer no sentido de ensinar ou no sentido de se aprimorar como profissional, de cumprir suas obrigações como profissional. É claro que é a segunda opção, que é a nossa subdimensão aqui da prática institucional. Tá certo assim? Me bota na tela grandona. Então, nós acabamos de concluir a dimensão da prática profissional. Primeiro vimos a prática pedagógica. São sempre verbos do fazer alinhados à aprendizagem dos alunos. Agora, recentemente, acabamos de ver a segunda subdimensão, a prática institucional, que é sempre um verbo do fazer aliado a expressões do compromisso do professor com a instituição, com a sua formação e tudo mais. Show de bola? Show! Agora nós vamos para a nossa última dimensão, que é a dimensão do engajamento profissional. Ela não tem subdivisão e as palavras-chave são bem fáceis de achar. Também são 5, sempre as 5 trazendo o olhar do professor para dentro, para si próprio. Bora lá, na tela, nosso quarto slide. Show! Leitura da nossa primeira competência do engajamento. Fortalecer e comprometer-se com uma cultura de altas expectativas acadêmicas, de sucesso e de eficácia escolar para todos os alunos. Palavras-chave, né? Comprometer-se
Altas expectativas. Comprometer-se e altas expectativas. Esse termo altas expectativas, ele tem a ver com estar engajado, não é? Porque é um termo peculiar dessa dimensão do engajamento, só que no contexto da formação continuada. Em nenhuma competência lá da formação inicial vai ter essa expressão altas expectativas. Fica aí outra dica. Falou em altas expectativas, obviamente, é dimensão do engajamento da formação continuada, tá bom? Então, se comprometer com altas expectativas, querer mais, querer bater recordes, querer ser o melhor professor, porque aqui estamos falando de comprometimento, de engajamento, não é? Leitura da segunda competência. Demonstrar altas expectativas sobre as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento de todos os alunos, procurando sempre se aprimorar por meio da investigação e do compartilhamento. Querer mais, o professor tem que querer mais. Mais uma vez aí, ó, altas expectativas. Ele deve ter altas expectativas sobre o resultado de seus alunos. Ele tem que querer ser o melhor. 3. Interagir com os alunos, suas famílias e comunidades com base para construir laços de pertencimento, engajamento acadêmico e colaboração mútua. E nós sublinhamos engajamento. Porque engajamento é o próprio nome da dimensão. Então não tem nem como errar. Só que, claro, num nível mais profundo. Porque lá na dimensão do engajamento no contexto da formação inicial da FI, nós também temos essa competência, né? De ligada à família, mas não nesse nível de profundidade. Porque aqui na competência, na formação continuada, nós vamos muito mais além. Agora o número 4, quarta competência. Atuar profissionalmente no seu ambiente institucional, observando e respeitando normas e costumes vigentes em cada contexto e comprometendo-se com as políticas educacionais. Obviamente, nós sublinhamos comprometendo-se, porque comprometendo-se tem a ver com comprometer-se, tem a ver com engajar-se, não é? Palavra-chave que não vai aparecer em nenhuma outra competência, justamente para a gente conseguir matar aqui. É engajamento, e é engajamento no contexto da FC, da formação continuada. E a número 5, vamos encontrar de novo aquele elemento do olhar para dentro. Vamos lá, 5. Investir no aprendizado constante, atento à sua saúde física e mental e disposto a ampliar sua cultura geral e seus conhecimentos específicos. Olha que legal, né? Durante o nosso estudo aqui das BN6, foi tanta exigência, tanta exigência, tanta exigência, e ela termina do jeito nobre, dizendo que o professor comprometido, o professor engajado, ele não pode trabalhar até morrer. Ele tem que estar sempre atento ao autocuidado, né? Com a saúde física e a saúde mental. Que legal, né não? Me bota na tela. Olha lá. Olha aí. Que coisa linda. Comprometendo-se, comprometer-se, engajar-se, não é? Engajar-se, autocuidado, autoconhecimento, atenção à saúde mental e física, tudo isso é engajamento, mas é o engajamento no contexto da formação continuada, tá certo assim? Nós vimos 4 dimensões, cada uma com 5 competências, porque a dimensão da prática profissional se subdividiu em 2. A dimensão da prática pedagógica é o fazer no sentido de ensinar, e da prática institucional é o fazer no sentido de ir além, de ter compromissos do profissional professor que vão além do ensinar. Tá certo assim? Até a próxima aula. Muito obrigado por estar acompanhando nossos vídeos. Deus te abençoe e com a gente é até passar. Tchau.